já estamos de volta. Eu digo estamos, porque eu tô aqui com o meu querido Roger Inquieto, que trouxe um convidado muito especial. Alexandre, bem-vindo. Esse querido é um homem atual também, inspirador. Você é ambientalista, você é especialista em medicina chinesa, é astrólogo, veio falar pra gente um pouquinho do que a gente pode esperar aí para 2016. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Roger. Prazer é nosso. Muito obrigado, Camila. Nós é que agradecemos. Roger, você está inquieta aí? O que está te afligindo nesse começo de ano, meu amigo? Pois é, primeiro, feliz ano novo, então, para nós todos. Amém. Acho que tudo, né? A gente liga a televisão, por qualquer minuto que a gente começa, já vem um monte de notícia, vem um monte de gente prevendo um monte de coisa, aí a gente vê economista, vê matemático, vê sociólogo. Não é você que está inquieto, o mundo está inquieto. Né? E aí a gente conversando, falou, vamos trazer uma pessoa que de repente pode mostrar tudo, como um mapa disso tudo, e a gente tentar entender um pouquinho, né, o que está acontecendo. Perfeito. Alexandre, a gente consegue resumir assim, um pouquinho da sua história, do seu trabalho, para a gente te apresentar, se alguém estiver assistindo e ainda não te conhecer. Alexandre Schutt. Schutt, tá. CHUT. Tem o microfone aqui, Você morou fora do Brasil, tem um microfone, trabalhou, estudou fora. Eu continuo nesse movimento. Eu tive a oportunidade de morar, atender, estudar, vivenciar muitas experiências em mais de 20 países, né? Em 20 países, mais o Brasil. Então, assim, é uma experiência rica, viva, constante, tudo. E aí, o que você trouxe de toda essa bagagem para o seu trabalho? Porque você une aí a medicina chinesa, você faz atendimentos, terapias, faço, a gente pode te procurar? Como sim, eu faço, meu dia a dia, meu trabalho é atender. Algumas pessoas eu dou supervisão ou aula, ou palestras, e o forte mesmo é o atendimento, é usar o potencial que eu tenho para ajudar a pessoa a desenvolver a capacidade de resolver problemas. E em que as duas ciências elas se ajudam no atendimento, por exemplo? Elas são muito fortes. É uma área na linha, como fosse uma área mais psicológica, porque eu peguei a parte psicológica da medicina chinesa. Então, todas as mobilizações dos pensamentos, sentimentos, emoções, e aí a pessoa vai passando, o cliente vai passando o que ele está passando, qual é o conflito ou que situação ele se encontra. E o meu trabalho é em função dos níveis de luz de consciência, que é um trabalho muito bonito da medicina chinesa. E isso está escrito nos livros mais antigos, que é o Suen, Lin Shu e outros, que são os livros mais antigos, arqueológicos chineses, falando sobre como é o funcionamento psíquico dos órgãos e das vísceras. Então isso você encontra uma pessoa que está com problemas de decisão, uma pessoa que está... problemas mesmo, assim, que a pessoa fica em dúvida, pessoas que ficam muito tempo pensando e não tem nada efetivo, não tem nada concreto. Não consegue sair, né? Não, é como se fosse um carro atolado, né? A terapia ajuda nisso. O processo terapêutico na medicina chinesa é muito bom. Entra onde aí? A astrologia, ela mostra o tempo e o espaço. Então, aonde e quando você passa num processo. Quando iniciou. Então, esse aqui é o mapa do Brasil, caso você pergunte algo do Brasil, que eu fiz agora, vou né? perguntar. O nosso Brasil. Mas, por exemplo, você pega um mapa, imagina que seja aqui o mapa de alguém, né? Então a pessoa fala, eu estou em processo tal, né? Aí eu começo a ver qual é o aspecto, quando iniciou, isso é uma prática entre os astrólogos, né? Quando iniciou, se o ciclo já terminou ou não. Se já terminou, é um trauma que você pode resolver com um trabalho muito simples. Mas na medicina chinesa, você vai nos níveis de luz, ou seja, se é um assunto vinculado a uma coisa muito pré-uterina ou até anterior, você vai nos meridianos mais escuros, que são do fígado, do pericárdio, onde tem pouca luz e tem recordações muito antigas. Isso com que? Acupuntura? Não, O que é a terapia?
Eu particularmente não trabalho com as ervas, eu passo para outros colegas médicos A ou sua nutricionistas. área é Eu faço acupuntura, laser, magnetoterapia e Qigong. Eu trabalho muito com Você tá com Qigong. uma cara, Roger, que vai marcar um horário com o Mas- Alexandre Vou. já. Vou. O que você perguntaria para ele? Eu acho, é isso que eu gostaria de saber, mais ou menos isso que você falou. Então, todas essas coisas estão ligadas, né? Todas essas ciências estão ligadas. Então, de repente, um momento de vida muito particular, né? Tipo assim, em que momento que você identifica, assim, eu preciso agora entender melhor a minha vida? Você acha que isso buscar brota? ajuda, Buscar essa ajuda. Primeiro que assim, tem um momento, por exemplo, são vários exemplos. Então, por exemplo, se a pessoa está passando pelo planeta, por um Plutão, por exemplo, então ela começa um processo de falar assim, não está legal do jeito que está. E eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero mudar. Só que normalmente as pessoas não passam assim, elas passam por algum problema, porque elas mantêm uma postura, mantêm a postura antiga, e a vida fala, olha, mudou a casca, mudou o mundo, mudou tudo para você. Comece a ver a vida por outro prisma, ou de uma forma mais profunda. Então, a terapia ela seria muito útil preventiva, por exemplo, para ir sinalizando, para ir deixando claro as Então, coisas. eu faço parte de uma associação mundial que faz o trabalho da prevenção, né, do estilo de vida. Então, você inclui micronutrientes no corpo, por isso que eu trabalho com... A gente fala tanto disso aqui, né? Muito, verdade. muito. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas, neurologistas, psiquiatras, psicólogo, acupuntor, astrologia. Para quê? Para que a gente possa trazer o processo de prevenção. A astrologia é ver para prever a fim de prover. Ou seja, o objetivo é você estar provido. O objetivo, todo mundo morre, todo mundo envelhece. Decisões mais conscientes. Não só na área psíquica ou de negócios, é para tudo, no sentido de você saber o que é bom para você, o que tem a ver com a sua alma, o que tem a ver com o seu destino. Porque às vezes a gente quer fugir um pouquinho e vai com a maré do povo, e o povo não fala a mesma coisa que o seu mapa. Que cada um acho que está num momento, né? Então, por isso que eu falo, cada um está num momento. Então, no consultório, tem pessoas que aparecem e estão um aspecto completamente diferente do outro. E eu tenho que entender, eu tenho que aprender a entrar em ressonância, escutar o outro, entender o que ele está falando e não confundir com o movimento da humanidade, por exemplo, né? Existe um movimento que é o pulsar do inconsciente coletivo. O que está acontecendo com o mundo? E tem outro, o que está acontecendo com o indivíduo naquele momento. Perfeito. Que poderia, que pode, de repente, aparecer uma pessoa daqui 40 anos passando o mesmo processo que ele está agora. Já aconteceu assim, de algum paciente chegar em você e você tem que aconselhar ele, tipo, mudar completamente? Não, eu não dou conselho, eu não sou um aconselhador psicológico. Eu trabalho com uma investigação, com todas as técnicas, uma investigação de como a pessoa está estruturada, para onde ela vai e tento trabalhar os cenários possíveis se ela continuar desse jeito. Entendi. Aí a partir daí eu falei, mas o que você quer da sua vida? E aí qual é o destino? Qual a função da sua alma? Aí a gente começa a ver se existe a possibilidade da pessoa seguir esse destino. Alexandre, para isso, ou seja, não aconselho, ou seja, não é que a verdade está com a gente, a verdade está dentro da pessoa. Para você orientar e mostrar todas essas técnicas, a gente vai ter que marcar uma consulta pessoal, né? Porque cada indivíduo é único. Mas a astrologia, ela te possibilita, por exemplo, falar do momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, algo mais coletivo? Sim. Aí você que é pega... o que todo mundo está... No começo de ano a gente fica nessa ansiedade, e aí como vai ser? Isso a gente estava conversando antes lá fora, né? O Brasil é uma pessoa, é um mapa. É interessante, né? E quando ele põe como se fosse eu ou você, é o Brasil. Por isso que você falou, aqui é o Brasil. Esse é o mapa do Brasil. Apesar que existem 4 mapas do país. Tá. Existe na descoberta, tipo o Pedro Álvares Cabral, tem astrólogos super legais, astrólogos do Rio,
que trabalham o momento exato, terra à vista, não sei o que, como é que estava, para fazer o mapa desse momento. Tem outro que uma colega minha que eu adoro muito, a Hannah Optis, que ela me mostrou o mapa do Brasil quando a princesa... quando eu até falei o nome? Assinou a Lei Áurea? Assinou, não a Lei Áurea. Ela assinou entre os maçons a independência do Brasil, que foram 5 ou 6 dias antes do 7 de setembro, onde Dom Pedro faz. Então a gente tem o Dom Pedro... Temos alguns nascimentos. E depois a gente tem a República, dia 15 de novembro. Então são anos diferentes, são mapas diferentes. Para que haja uma confirmação de uma previsão, o certo é trabalhar com os 4 mapas, porque eles têm que falar a mesma coisa. Então tem 4 possibilidades. A Alemanha, por exemplo, já tem mais de 18 mapas. Estados Unidos, existe... Nós somos muito jovenzinhos. Então, para falar do Brasil, né? Essa é a palavra mais legal. Pra gente? Aqui dá para ver isso aí. Eu trouxe um quadro simples, né? Para mostrar, por exemplo, aqui, ó. Esse é o do 7 de setembro, né? Esse é o que a maioria dos astrólogos, colegas que eu super respeito e admiro e sou super grato tanto aos que me ensinam como aos que aprendem comigo. Mas é assim, o Brasil, ele está saindo de uma fase ele começou com aquela indignação. Começou com uma indignação em 2013, começou aquela mobilização, tem até numa entrevista que fizeram comigo, eu falei uns 3, 4 meses antes, e agora é interessante que ele está num processo de amadurecimento, mas não é um amadurecimento de 20, 25 anos nosso, não, é uma coisa mais de adolescente. Ele começa a perceber que não adianta reclamar, ir na rua, cara pintada, estourar bomba. A revolução é compreender que a política faz parte da estrutura organizacional e de vetor do país, e aí as pessoas vão começar a falar assim, eu quero participar da política. Então, esse período, onde é que a gente tá? Esse período mais responsabilidade? É uma responsabilidade, uma maturidade, né? Aonde, por exemplo, você pega o Saturno, agora ele está em Sagitário. Quando ele chegar, existem muitas histórias, 2016 é um caos para o país, né? Meu Deus. É um caos para o país. Na parte da economia... Corta essa parte. Corta essa parte, né? Da parte da economia eu falo se vocês perguntarem, mas é assim, fala o Brasil está no momento que agora a gente vai ver, em fevereiro já vai ter movimentos mais violentos, precisos contra algumas pessoas. Em março começam os processos de eclipses. Aí, os eclipses sempre são próximos aos nodos. Os nodos estão aqui em fora, é o céu, né? Tá. E aqui é o mapa do país. Os nodos estão aqui em Peixes com Áries, né? Então, assim, os eclipses vão estar circulando aqui. E daqui a pouquinho, aqui. Entre Peixes, e o que Aquário... Eclipse significa o quê? O eclipse é quando aparece o que não é visto. Então, por momento exemplo... de revelação. Revelação. Assim. Tem uma vez eu senti vontade... Que medo, hein? Meu Deus. Senti vontade de gravar um vídeo, pus no YouTube, sobre o eclipse do dia 27 para 28 de setembro de 2015. E aí eu comecei a fazer cálculos e de repente falei assim, olha, quem está envolvido mesmo é o Eduardo Cunha. Deu 3, 4 dias, descobriram dinheiro lá fora e tudo mais. Aí eu falei, matematicamente, eu sempre tento manter neutralidade porque todos nós somos personagens de um processo de amadurecimento desse país, Brasil. Então, o momento de paz no país, que eu falava, o país vai falar, uau, parece que alguma coisa aconteceu de útil, ainda daqui 2 anos. Isso aqui é como se fosse um relógio. O tempo, é tempo e espaço astrologia, né? Então, principalmente o tempo, ele fala, ainda faltam um processo de 2 anos, para que haja um amadurecimento e uma reformulação. Só que esse 2016, a gente tem esses assuntos do impeachment, né? Que na verdade é um movimento ainda de proteção a si próprio, ou seja, quem está na chefia, um protege o outro e deve continuar protegendo. Mas a partir de março, junho e
1º de setembro são datas onde os eclipses vão estar manifestos. Principalmente aqui, 1º de junho, que vai ser 9 graus de Virgem, com Lua, com quadrado Saturno, com Marte quadrado Sol do país também. Ou seja, vai ser um movimento tão forte que nós, astrólogos, a gente observa e dá até medo de falar assim, uau, o que vai acontecer com o país? Mas o mapa se equilibra, ou seja, não é o fim do mundo, nem o fim do país, mas é um momento onde as pessoas vão aprender a ter previsão e provisão dos seus bens. Toda aquela história de gastar, pode comprar frigorífico é outra Frigobar? Geladeira, fogão, que os IPIs, né, mais baratos. Todas essas coisas, elas começam a perder força. A classe média, ela perde força muito forte. Isso a gente já está falando há alguns anos, agora os economistas estão falando. Vai ter um eclipse, já avisando, dia 7 de agosto de 2017, em cima do aspecto econômico do país. E depois desse eclipse, ou seja, 2017 meio para 2018, acha-se o vetor para o país voltar. Então, até lá, cada um tem que fazer economia. E existe um aspecto também, estou tentando ser rápido, né, para falar, claro, bem que resumido, né? O Saturno, é bem complexo. É super complexo. O Saturno em Sagitário, ele é muito interessante porque ele traz a possibilidade de você criar um planejamento a médio e longo prazo. Então, agora, esse 2016, o final de 2015, 2016, as pessoas já estão olhando. Eu falei, olha, está uma situação ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, rédeas, né, igual os economistas estão falando, mas você começa a falar, eu tenho interesse nesse trabalho, eu tenho interesse de me estruturar aqui. E é um ano de foco. 2016 e 2017 é um ano que nós devemos ter o máximo de foco para poder receber os louros, para poder receber... Alcançar os objetivos. Alcançar objetivos e agradecer a vida. Então, assim, realmente o país está num momento ruim, mas qual família não passa por períodos difíceis? A questão aqui no país é que o Sol, que seria os comandantes, né, sempre é só olhar a história, não importa partido, tem hora você vê que é um partido, hora você vê outro, mas é um esquema onde o poder vai mudar. Ele vai ficar cada vez mais transparente e isso muda um pouco. O jeito de negócios do Brasil, ele a princípio tende ainda, de uma forma mais subliminar, a continuar. Ou seja, o jeito malandro, tudo. Mas ele está agora passando por testes, que a gente chama o Netuno quadrado a Lua do país. Netuno no trânsito quadrado Júpiter do país. Então, um momento muito forte. Até essa queda da Petrobras tão forte, né, ele é o exemplo, né, de um planeta que a gente chama de Plutão, indo até o fundo do poço. Depois ela volta, as ações vão subir e tudo mais. Né? Igual o euro que passou por isso até o ano passado. Então eu acho que essa coisa do foco e o amadurecimento. Né? Eu acho que se a gente... Da população. Eu acho que se a gente tiver isso bem arraigado, né? Eu acho que muitas pessoas vocês Porque a vão ver. mudança começa na gente, né? A gente cobra tanto, né? São vários... pra fora, né? Não é bem assim. Quando você pega um mapa astrológico, você vê assim... A casa do meio do céu, a casa 10, a casa mais alta, ela pertence a quem toma as decisões. Então, essas pessoas que tomam decisões precisam... Mas nós somos responsáveis por dar esse poder a elas, né? Sim, mas na hora que eles estão no poder, eles estão no momento de fazer algo a longo prazo. É diferente o mapa de uma pessoa que está no poder e de um cidadão comum, por exemplo? Não, normalmente o mapa de alguém que está no poder é um cara com poder. Ou seja, você vê o óbvio, mas você você vê o tem mapa... os mesmos elementos, você analisa da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes eu pergunto para a pessoa vir no consultório, eu falo assim, o que você faz, né? Aí a pessoa fala, eu sou funcionário, não sei o quê. Às vezes eu já falo antes, né? Mas eu sou funcionário de uma empresa. Eu falei, tá,
E aí eu vejo o nível de poder de decisão. Às vezes a pessoa fala, olha, eu comando uma agrofloresta, eu comando 10, 15 empresas. Isso é muito comum no consultório. Um dos consultórios que eu estou aparece muito cliente que tem poder de decisão. Isso que eu ia te perguntar agora. Quem te procura mais? Quem tem o poder ou quem é subordinado? Eu sou um terapeuta. Entendi. Não tem Tanto faz, né? E entendi. também a idade tem... Não tem um perfil, um tipo de pessoa Exato. que costuma... Não, é como você falou, tem momento que a pessoa sente que está na hora, fala assim, eu quero olhar para dentro, eu quero saber quem eu sou. Então, por exemplo, eu tenho minha filha que tem 19 anos e meio, a minha filha mais velha, ela vai falando com as amigas e de vez em quando, passa assim 2 anos, uma pessoa fala, olha, eu estou há 2 anos querendo fazer sessão contigo. Aí eu vejo uma adolescente que quer se conhecer, saber o potencial. E tem pessoas que estão num outro nível de consciência que falam assim, eu quero fazer mudança, eu quero melhorar a minha vida, melhorar a vida dos meus filhos, melhorar a vida do meu esposo ou da minha esposa. Então, assim, é tudo de acordo com... É no tempo de cada um. E ele tem um olho que olha, né? Ele fica olhando pra gente, assim, ele já tá... Não é muito interessante Alexandre, isso? para encerrar, porque o tempo passa muito rápido quando o papo é bom, né? Com todas essas transformações, com todas essas informações, é um ano... Não é um ano pessimista, é um ano 2016? pessimista? Perguntando agora pessoalmente. Por exemplo, quando a gente estava se arrumando, eu falei, essa segunda, hoje é dia 20, né? 20. Essa segunda, dia 18, foi maravilhosa, o céu, fez um céu de terra maravilhoso, um triângulo que a gente chama, para quem quer iniciar um negócio é maravilhoso. E quem nasceu nesse dia é maravilhoso. Então assim, 2016 tem picos de momentos bons, mas na verdade o ano inteiro é um ano de desafio. Março, setembro, junho, são datas, né, de extrema necessidade de transformar a derrota em vitória. As pessoas precisam ter coragem de falar assim, vamos ver como eu posso aproveitar a vida melhor. Perfeito. Alexandre, olha, eu te perguntaria mais umas 30 questões aqui, mas já estão levantando a plaquinha pra gente. Vamos fazer o seguinte? Vou te fazer um convite para voltar aqui e a gente falar um pouco mais especificamente de cada signo. Eu posso falar, claro, cada signo. Podemos fazer isso? Signo, decanato, né? Combinado. Então porque... a gente faz isso porque o papo não vai acabar aqui não. Pra você ter uma ideia, Amanda, assim, os signos agora, né? Só para você ter uma ideia assim, quem é peixes do 3º decanato não está passando o que o 2º decanato tem para passar. Que interessante. Então, Agora assim, eu vou ficar mais curiosa ainda. Você tem que saber os graus para poder trabalhar. Tá bom. E para quem está te assistindo e quer fazer um contato com você, vai te encontrar onde? Tem um site, tem um e-mail? Pode ir no site, que é o www.alexandrechute.com.br. Lá tem os contatos. Pode ser por WhatsApp. Em São Paulo é 11 98715 4145. Ou meu e-mail, alexandrechute@gmail.com. Te agradeço muito. Muito o Roger já obrigado anotou pelo convite. todos, Já porque ele vai marcar uma aqui. consulta. Eu falei pra ele lá fora, já falei, eu vou te ligar, por favor, me atende, tá? Também vou. A gente fez uma rápida sessão. Sim, né? adorei. Eu também vou. Muito Vou muito obrigada. inquieto pra casa, viu, Amanda? O importante é saber que nós todos estamos crescendo. Amém. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Adorei te conhecer. Olha, já conheci seu trabalho, já era fã e agora fiquei mais ainda. Roger, muito obrigada por sempre trazer questões aí bacanas. Continue seguindo o Roger lá no blog, porque tem muita inquietação. Nossa, o último texto foi maravilhoso, hein, Rô? Você gostou? Precisa falar disso aqui, depois a gente fala Toda no próximo quinta, programa. hein? A gente vai ter que ficar por aqui, né? Papo bom passa rápido. E olha, continua mandando recadinhos, acompanhando a gente nas redes sociais, no Amanda Pereira, no blog amandapereira.com.br, e-mail, Instagram, Facebook, porque a Atualidade TV é feito com você, pra você. Tá Parabéns, bom? Boa viu? semana. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada, querido.